Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente noite. Eu rogo a Jesus, o Mestre por excelência, o amigo de todas as horas, possa nos guardar e nos manter em sua paz. Eu agradeço a acolhida do Cláudio, agradeço ao meu amigo Wallace, que nós nos conhecemos pelas redes sociais, se não fosse por ele, eu não tinha chegado até vocês. E estabeleço essa ponte entre Niterói e Vitória da Conquista, pedindo aos nossos amigos espirituais que possam envolver a cada um de vocês em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Bom, falar no dia do aniversário de nascimento de Allan Kardec é uma grande honra. Eu agradeço ao insigne codificador do Espiritismo pela bênção da doutrina espírita na vida de cada um de nós. Essa doutrina que tem sido um porto, que tem sido a pavimentação de um caminho que nos leva até Jesus. Então, agradeço mais uma vez a cada um de vocês e sigamos em frente conversando sobre a temática que nos foi proposta, sobre a depressão, sobre a ansiedade, ante o nosso equilíbrio espiritual. Iniciando, eu quero dizer que os médicos do mundo, os psicólogos do mundo, têm dito que nós vivemos uma quarta onda de adoecimentos. E de início eu quero registrar que eu não sou psiquiatra, sou advogado, sou estudante de psicologia. Então, as nossas reflexões se darão conforme os estudos espíritas, as obras da veneranda Joana de Ângeles, as obras da codificação espírita, que trazem um arcabouço de doutrina para cada um de nós. E as quatro ondas de adoecimento se dão mais ou menos na seguinte ordem. A primeira onda foi quando, em março do presente ano, nós começamos e ouvimos falar sobre o coronavírus. Inicialmente todos pensavam ser uma gripe, mas depois era uma gripe um pouco mais forte, que trazia algumas consequências para o nosso organismo, consequências respiratórias, consequências nos mais variados órgãos e que veio nos colocando dentro dos nossos lares, que veio precipitando a desencarnação, um sem número de pessoas. Então, tivemos uma primeira onda de adoecimentos. Uma segunda onda de adoecimentos é quando os hospitais, principalmente os nossos hospitais públicos, não tinham como lidar com essa quantidade de pessoas que adoeceram pelo coronavírus. Daí, as pessoas não tinham como se tratar, começaram a faltar respiradores, começaram a faltar equipamentos e muitas pessoas acabaram desencarnando pela falta do mais básico, pela falta dos equipamentos para dar proteção à sua saúde. Uma terceira onda de adoecimentos é que, por conta da pandemia do coronavírus, por conta do sucateamento da nossa saúde pública, muitas outras pessoas não conseguiram se tratar das suas doenças habituais. Pessoas com doenças no coração, pessoas com cânceres, pessoas que tinham diabetes e precisavam convergir para os nossos hospitais, para a nossa saúde pública, como não tinham como sair de dentro de casa. E como todos os médicos, como todos os hospitais estavam centrando os seus esforços no tratamento e na prevenção ao coronavírus, os cardíacos e outros que portavam as mais variadas moléstias ficaram sem ter como se tratar. E uma quarta onda de adoecimentos, como nos dizem os médicos, os psicólogos e principalmente os psiquiatras, é a onda do adoecimento mental. É a onda dos problemas psíquicos. Porque, observem, estamos dentro dos nossos lares. É bem verdade que muitos já estão retornando às suas atividades, já estão retornando aos seus empregos, a vida devagarzinho já vem retornando ao seu normal, ou, como dizem muitos, a um novo normal. Mas o fato é que por muito tempo ficamos dentro dos nossos lares e a angústia começou a nos visitar. E a tristeza e aquele sentimento de não saber quando tudo iria acabar, não saber se nós teríamos emprego, não saber se nós teríamos dinheiro para pagar as nossas contas, não saber se alguém dos nossos familiares ou até mesmo nós prosseguiríamos com saúde, a nossa adversidade perante as mais variadas desencarnações, e isso precipitou muita gente nos problemas psíquicos, nas depressões, nas ansiedades, nos transtornos dos mais variados matizes, trazendo para a medicina do mundo
e para nós, os espíritas, as nossas casas espíritas, nós que estudamos o espiritismo, um grande desafio. Precisamos cuidar da nossa saúde mental. Precisamos aliar aquilo que o mundo nos traz de propostas para cuidar da nossa psique com aquilo que o Evangelho de Jesus nos traz, com aquilo que hoje é trazido por esse manancial chamado Espiritismo. E é para conversar sobre a nossa depressão, porque hoje em dia se diz que entre 8% a 11% das pessoas são portadores, já foram portadoras ou serão portadoras de depressão. O que quer dizer que num universo de 100 pessoas, cerca de 11 são vitimados pela depressão. A depressão que ficou conhecida como o mal do século passado, o século XX. E já a ansiedade, essa preocupação, essa agonia de vivenciar as coisas que ainda não aconteceram, dizem os médicos que é o transtorno do presente século, o transtorno do século XXI. E o que o Espiritismo tem a nos dizer, tem a nos trazer sobre esses dois transtornos, sobre essas duas dificuldades que a benfeitora Joana de Ângeles nos diz que são doenças da alma, são transtornos espirituais radicados no organismo físico. Teremos diagnósticos orgânicos, mas deveremos remontar ao espírito imortal que cada um de nós somos para entender por que adoecemos e por que muitas vezes permanecemos na doença. E para que possamos iniciar as nossas reflexões, eu quero contar uma história e dentro dessa história fazer algumas abordagens terapêuticas para que nós possamos entender sob a luz do mundo e sob a luz da doutrina espírita esses dois transtornos. Quando o doutor Milton Erickson, um grande psiquiatra norte-americano, discípulo de um outro grande psiquiatra europeu, ele foi convidado para atender um caso de uma senhora que se encontrava depressiva há muito tempo. Ela não saía de dentro de sua casa. A vida era triste, ela não conversava com ninguém, ela só ficava dentro de sua casa, tinha ideias suicidas, não queria sair daquele cômodo que as pessoas depressivas mais gostam, o quarto. E o doutor Milton Erickson, que era discípulo de Viktor Frankl, o criador da logoterapia, o criador da proposta terapêutica que nos fala que a nossa vida deve ter um sentido existencial, resolveu tratá-la em loco. Foi até a casa dela, entrou até o seu quarto e disse-lhe palavras e disse-lhe da forma que muitos dos nossos médicos dizem aos pacientes: eu posso te ajudar, mas para que eu te ajude, eu preciso que você igualmente se ajude. E a mulher, virando para aquele médico de boa vontade, que tinha uma finalidade útil, nobre, naquele primeiro contato, disse: pois o senhor pode dar meia volta e sair pela porta, porque eu não quero cuidados. Eu não vejo graça na vida, eu não vejo qualquer tipo de encantamento nas pessoas, eu só quero ficar no meu quarto, deitada na minha cama, esperando a morte chegar. Mas por que a senhora tem uma visão tão pessimista da vida, uma visão tão pessimista das pessoas? Porque as pessoas são interesseiras. Porque eu não vejo valor em nada que eu possa fazer, eu não vejo sentido em nada da minha vida. E a depressão, nós sabemos que após passado 14 dias, quando aquele quadro de tristeza, ele permanece, tirando o prazer, tirando a alegria de viver, trazendo aquele cansaço que ora traz a inapetência, ora traz a fome exagerada, ora traz a dificuldade de dormir, ora traz uma vontade excessiva de dormir, estamos caminhando para o quadro depressivo. Há as tristezas e há as depressões. Nem sempre uma tristeza é uma depressão, mas uma tristeza que se prolonga e que tira o interesse, que tira a alegria de viver, que tira o prazer. Já podemos falar, depois de um lapso de tempo, 14 dias, um mês, num quadro depressivo, conforme os compêndios da psiquiatria dos dias de hoje. E aquela senhora se encontrava naqueles dias. E o médico resolve aliar-lhe duas terapêuticas.
A primeira a terapêutica psicológica, porque nós precisamos tratar as matrizes do nosso comportamento. Nós precisamos ressignificar os nossos propósitos. Nós precisamos, através da conversa terapêutica, através daquele mecanismo da catarse, que do grego quer dizer purificação, conversar com um bom terapeuta sobre os nossos conteúdos, passando a olhá-los sob um novo prisma, sob novas tintas, novas formas, para aprender a facear a vida sob um novo horizonte. Então o médico começou a proposta psicológica, mas começou igualmente a proposta medicamentosa. Porque quando falamos de uma depressão que não é mais uma depressão simples, aquela depressão inicial ou leve, como diz muitos, mas uma depressão de moderada a grave, já se faz necessário o auxílio de um medicamento que possa agir na nossa neuroquímica cerebral, estabelecendo o impulso nervoso, agindo em determinados neuropeptídeos que estão desregulados para devolver o quadro do humor, devolver o quadro da alegria de viver, a vontade de fazer as coisas. E o doutor Milton Edson começou a trabalhar a proposta psicológica, a proposta medicamentosa, mas igualmente valeu-se da logoterapia, estabelecendo com aquela senhora algo que pudesse tirar-lhe da cama, dar um sentido à sua existência. E passou a visitar-lhe semanalmente, quando viu muitas cartas sobre a mesa e que ela tinha uma espécie de jardim onde guardava algumas violetas. E ele pensou, eu hei de encontrar uma proposta terapêutica para a vida dessa senhora. Porque ela não gosta de ninguém, ela não gosta da vida, mas ela gosta das violetas. E aqui eu encontrarei algo para recuperar-lhe. E na conversa daquele dia, ele lhe perguntou, como vai a senhora? Bom, eu já te respondo isso há alguns meses. Estou mal e não quero me melhorar. Eu quero me suicidar. Mas eu percebo, disse o médico, que a sua vida não é tão ruim assim, porque a senhora tem muitas violetas. As mais belas violetas. Foi quando a mulher amainou o seu humor por primeira vez e disse, doutor, eu amo as minhas violetas. Eu converso com elas todos os dias. Você acredita? Eu não só acredito, eu tenho certeza. Porque as pessoas conversam com os animais, as pessoas conversam com as plantas, mas a tua vida não é tão ruim assim. Porque você reclama de tudo, reclama da vida, reclama de todos, mas gosta das violetas. Doutor, se eu não me levantasse todos os dias para aguá-las, para perguntar se elas estão bem, eu já teria me matado. Mas que bom que a senhora tem um sentido existencial. E eu vejo que sobre a sua mesa há vários convites, há várias cartas. Ah, doutor, são os meus parentes, são chatos, que me chamam para ir na igreja, para ir em festa de quermesse, para ir almoçar fora. Mas almoçar fora é muito bom. A senhora já experimentou levantar-se dessa cama? Doutor, não vou me levantar, a não ser para molhar as minhas violetas. Eu quero te fazer uma proposta. Por que você não abre essas cartas e pensa que essas pessoas que estão te convidando podem ser pessoas tristes, depressivas, ansiosas iguais a você? E pensando em ajudar-lhes, você lhes presenteia com um vaso das suas violetas. Nunca eu dar um vaso das minhas violetas? Quão egoísta você é. Não, doutor, é porque eu não vejo sentido em nada disso. Mas eu hei de dar um sentido. Porque se essas pessoas quiserem se matar, forem tristes iguais a você, às vezes as violetas que salvaram a sua vida podem igualmente salvar as vidas delas. Doutor, eu vou pensar. Da próxima vez que o senhor retornar, eu te respondo. E ele saiu aquele dia, foi até os familiares dela e dizem, eu achei uma proposta terapêutica, mas eu preciso que vocês a convidem para todos, a chamem para ir em todos os lugares. E um monte de cartas começaram a chegar na casa dela. E o médico, indo para a terapêutica daquele dia, resolveu lhe perguntar, e aí, você pensou na minha proposta? Pensei sim, doutor, e não me custa. Eu abrirei as cartas, recusarei o convite, mas darei uma das minhas violetas.
E pela primeira vez, a mulher que já vinha sentindo o efeito medicamentoso que lhe dava maior bem-estar, lhe dava maior alegria, igualmente já vinha sentindo o efeito da conversação terapêutica, agora levantava-se da cama. Preenchia o seu tempo, recebia cartas, recusava os convites e doava violetas. Quando um dia, na sequência do tratamento, o doutor Milton Erickson chega à sua casa e ela estava do outro lado da porta, com os olhos esbugalhados, com aquela cara assim, sem saber o que fazer. Doutor, eu nem te conto. Pois me conte. Acabaram as minhas violetas. O que será de mim agora, doutor, fazendo tempestade em copo d'água? E tem mais, doutor, eu não posso dar mais violetas para ninguém. A senhora vê a vida sobre prismas entristecidos e simples. Sempre. Vamos sair e comprar outras violetas? Doutor, mas eu não saio de casa há muito tempo. Pois é. A tristeza, a depressão te deixou dentro de casa e você não percebe a beleza da vida, a beleza das pessoas. Vamos comigo, eu hei de te levar até a floricultura próxima. Doutor, mas como eu vou? E o doutor estendeu-lhe o braço. Pode me dar o braço, mas doutor, eu, uma senhora, vou te dar o braço. O que as pessoas vão pensar de mim? Bom, o que as pessoas vão pensar eu não sei, mas você está muito preocupada com o que as pessoas vão pensar. Vamos, dê-me o braço. E foram. Quando a mulher saiu pela porta, o sol quase que lhe torrou a visão. O que houve? Perguntou o médico. Doutor, muito tempo eu não vejo o sol. Pois é. O sol igualmente tirou as escamas de Saulo, que se transformou em Paulo na estrada de Damasco. Esse é o convite que a vida lhe faz para que você possa se soerguer. Vamos. E eles foram. E ela comprou muitas violetas, recebia cartas, recusava os convites e doava as suas violetas. O tratamento foi passando, ela foi melhorando, os remédios fazendo efeito, ela conversando cada vez mais. Um dia o doutor chega na sua casa, ela abre a porta, novamente aquele olhar esbugalhado e diz: doutor, eu preciso te contar uma coisa, mas eu estou assim, um tanto quanto envergonhada. E o médico: desembucha, mulher. Eu fui na floricultura ontem. E o quê? O floricultor. Eu comprei muitas violetas e ele, quando eu ia pagar, doutor, ele é não sei dizer, um tarado, um interesseiro, porque ele deu uma piscadinha para mim. Ele piscou para você? Pois é, doutor. Eu quis esganá-lo, eu corei de vergonha, eu me abaixei na parte de trás do balcão, mas instintivamente, doutor, eu me levantei com o outro olho, eu dei outra piscadinha para ele, mas fiquei com tanta vergonha que eu vim correndo para minha casa, doutor. E eu agora quero conversar com você. O que você acha de tudo isso? Bom, eu não sei. Por que você acha que ele piscou para você? Ah, doutor, ele deve estar interessado em mim. E você está interessada nele? Ah, doutor, eu não sei nem o que é isso. Permita-se sentir. Permita-se conversar com as pessoas. Dê espaço à vida para que você sinta a vida dentro de você. E depois me conte. E ela continuou indo na floricultura comprar as flores. E quando chegou na próxima vez, ela comprou e recebeu um cartãozinho. E no cartãozinho estava um convite para sair. Ela esqueceu as flores, foi correndo para casa e depois buscou as flores, esqueceu o cartão. Quando, por fim, levou as flores e o cartão, mas esqueceu de pagar, não olhou para o homem, esperou o doutor chegar na parte da tarde. Olha esse cartão que o descarado me escreveu, doutor. E agora o que eu faço? Bom, ele está te chamando para sair. Nada além disso. E você, o que quer fazer? O que você acha, doutor? Bom, não sou eu que vou sair com ele. É você quem tem que responder. Doutor, eu quero ir. Então vai. Mas se ele tomar as iniciativas, bom, é você que vai dizer se vai aceitar ou não. E ela foi. E ambos começaram a namorar, e ambos depois vieram a se casar, e ela foi deixando paulatinamente o remédio que já tinha cumprido a sua finalidade, não estava precisando mais da terapêutica psicológica, e num determinado dia o médico, chegando à sua casa,
Ela lhe diz assim: doutor, eu te agradeço. Agradece por quê? Eu estou curada da depressão. Eu não sou sequer mais ansiosa. A minha vida tem um sentido, doutor. Eu hoje sou uma mulher feliz, uma mulher que nem preciso receber convites mais. Eu saio todos os dias. Eu interajo com as pessoas. Eu tenho o meu floricultor, o meu namorado que virou o meu marido. E hoje nós ambos estamos fazendo o trabalho de dar flores às pessoas tristes. Mas mais do que isso, conversando com todas elas, porque os nossos ouvidos podem ajudar àqueles que podem estar como eu um dia estive. E eu, doutor, agora quero servir, quero ser útil, não preciso de você mais. E o médico, brincalhão, quer dizer que você está me dispensando? Não, doutor. Eu estou te dando tempo e espaço para que você ajude a outras pessoas. E assim se foi. De uma mulher depressiva, de uma mulher ansiosa, ela se tornou a dama das violetas, aquela que encontrou um sentido existencial, que vivenciou aquilo que se propôs a fazer e melhorou dos seus conflitos existenciais. Um fato curioso, na cidadezinha pequenina dos Estados Unidos, onde ela nasceu e viveu a vida inteira, que quando desencarnou, ela era conhecida de toda a cidade. E a cidade foi a sua cerimônia, as suas exéquias no seu sepultamento. E a cidade lhe deu uma placa dizendo assim: fulana de tal, nascida em tal data, desencarnada em tal data, mas embaixo colocou a Dama das Violetas. E onde eu quero chegar com essa história? Quando falamos em depressão, quando falamos em ansiedade, nós pensamos em transtornos que estão no nosso espírito. Na verdade, o corpo sente o reflexo daquilo que o nosso espírito não consegue metabolizar, daquilo que o nosso espírito imortal não consegue equilibrar, daquilo que nós não conseguimos facear nos dias da existência, da nossa falta de conexão com Deus e com os valores nobres da existência. Então, vem até nós a ansiedade, a depressão, para nos convidar a refletir, para nos convidar a volver a estrada dos valores nobres, dos valores que nos ligam a Jesus. A própria palavra depressão quer dizer cair para baixo, depression do inglês, para que nós tenhamos tempo e oportunidade de nos refazermos enquanto espíritos e acharmos o nosso norte, acharmos o nosso caminho e restaurarmos-nos enquanto espíritos para que não venhamos a ficar doentes novamente. E como nós conseguimos encontrar esse caminho do equilíbrio, esse caminho da paz? Dando um valor, dando um norte, dando um sentido à nossa existência. Nós podemos nos levantar do morbo da depressão, do morbo da ansiedade, dando flores, como aquela dama da pequena cidadezinha dos Estados Unidos. Mas podemos nos tornar úteis das mais variadas formas, trabalhando no bem, sendo bons pais e mães de família, trabalhando na nossa casa espírita, sendo a voz do equilíbrio, a voz de quem diz coisas boas, a voz de quem está na sociedade para o bem, pensando em ajudar cada vez mais. Mas como a pessoa, quando está no auge da depressão, quando está no auge da ansiedade que hoje as pessoas chamam de transtorno da ansiedade generalizada, daquela depressão que se faz de moderada a aguda, a grave, nos transtornos obsessivos compulsivos, no transtorno depressivo bipolar. Ela não consegue ver esse caminho do sentido. Então, nós precisamos tratar essa pessoa primeiro. E para que nós possamos tratar essa pessoa, nós queremos caminhar na segunda parte da nossa exposição para algumas terapêuticas que o mundo e que a doutrina espírita descortinam para cada um de nós. E eu quero começar essas terapêuticas nos valendo das medidas que a psicologia, que a psiquiatria trazem para cada um de nós. E vocês poderiam perguntar assim: Rafael, mas você não está fazendo uma palestra espírita? Sim, eu estou fazendo uma palestra espírita. Mas eu quero
desmistificar alguns conceitos conosco, os espíritas, que acham que se o espírita trabalhar no bem, ele vai vencer a depressão. Isso é um mito, meus amigos. O trabalho no bem nos liga a Jesus. O trabalho no bem nos devolve o equilíbrio. Mas quando a pessoa está no auge da depressão, no auge da ansiedade, ela precisa, num primeiro momento, ser ajudada. E como que a gente ajuda essa pessoa? Não é criando rótulos, não é criando aquelas palavras, aquelas chaves, aquelas coisas que no imaginário popular as pessoas dizem sem ter conhecimento de causa. Onde você quer chegar? Depressão não é falta de um tanque de roupa para lavar. Depressão não é a pessoa que quer ficar deitada num sofá reclamando da vida. Depressão não é preguiça mental. Depressão é um transtorno. Depressão é uma doença. Ainda que seja uma doença do espírito, radicada no corpo, que tem a ver com a nossa neuroquímica cerebral, ela precisa ser tratada. Se você diz para uma pessoa no auge da depressão ou no auge da ansiedade generalizada que ela precisa trabalhar no bem para vencer tudo aquilo, nós podemos piorar o problema, porque a pessoa não vai conseguir trabalhar e ainda vai fazer crises de culpa, crises de remorso e podemos agravar o quadro. Então, como que nós podemos agir? Se nós identificamos um familiar, um amigo ou mesmo nós próprios fazendo essa tristeza que se prolonga no tempo. Quanto tempo, Rafael? Mais de 14 dias. Porque se desencarna um parente nosso, é normal ficar triste. Se nós perdemos o emprego, é normal ficar triste. Se nós temos um aborrecimento familiar, é normal ficar triste. Quando esse quadro se prolonga 14 dias, 3 semanas, 1 mês, e vai nos tirando a energia, o prazer de todas as coisas, a alegria de viver, nos dando aquela fadiga, nos dando alguns comportamentos como perda do sono ou sono excessivo, cumilança exacerbada ou ausência de apetite, aí podemos começar a pensar em depressão. Então temos que começar o nosso tratamento. Se eu estou falando de uma depressão ou de uma ansiedade leve, o melhor caminho é um bom psicólogo. E eu, de conviver com as minhas próprias dificuldades, resolvi aos 40 anos de idade. A minha esposa diz que é 40 com carinha de 25. É bondade dela, porque os cabelos já estão raleando e eu já estou virando ali o cabo da boa esperança. Mas com muita alegria de viver, resolvi fazer psicologia para ajudar as pessoas. Porque nós, espíritas, não espíritas, as pessoas de um modo geral, precisamos de um bom psicólogo. Precisamos de um bom terapeuta, porque a casa espírita nos dá o conhecimento das leis morais, nos dá o conhecimento do Evangelho de Jesus, mas nós temos as nossas questões. Nós temos as nossas dificuldades existenciais, que nós precisamos facear o nosso comportamento, os nossos dramas mentais, conversar com um bom terapeuta que vai se utilizar de determinadas abordagens, seja a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, seja a abordagem da psicanálise, seja a abordagem transpessoal, a abordagem da logoterapia, para nos ajudar a ver o nosso problema sobre outras tintas, sobre outras hipóteses. Nenhum terapeuta vai nos tirar o problema, mas vai nos ajudar a ver o problema de uma outra forma. Então, possamos pensar que o psicólogo é um amigo nosso. É alguém que Deus enviou ao mundo para poder nos ajudar. E nós, os espíritas, precisamos sim do atendimento terapêutico na casa espírita, o atendimento fraterno, mas muitas vezes precisamos de um bom psicólogo, de um bom amigo que esteja ao nosso lado para fazer aquela conversa que nos permita ver o mundo de outra forma. Muitas vezes, quando essa depressão, quando essa ansiedade começa a ganhar tintas moderadas ou mais graves, precisamos de um psiquiatra
Tá doido, Rafael? Dizem muitos espíritas. Quer dizer que eu estou ficando doido, maluco, lelé? Não é isso. Esse é um outro mito que nós precisamos desfazer. Porque o psiquiatra não é o médico do doido. O psiquiatra é o médico que nos evita de ficar doidos. Guardemos isso na nossa mente. Porque todo espírita tem o seu cardiologista, tem o seu ortopedista, mas já viram espírita que tem psiquiatra? Muitos têm, mas têm vergonha de dizer, têm vergonha de sofrer o preconceito dentro da casa espírita. Nós precisamos acabar com esse mito, precisamos acabar com essa ideia de que os outros vão nos julgar porque nós temos um psiquiatra. O psiquiatra também é um amigo nosso, porque a depressão ela é fisiológica. Entre um neurônio e outro, nós temos um determinado espaço chamado sinapse ou fenda sináptica, onde existem neuropeptídeos que permitem que o impulso nervoso ele transite de um neurônio a outro. Esses neuropeptídeos, a serotonina, a noradrenalina e outros tantos, eles se desequilibram quando estamos depressivos ou temos outros transtornos mentais. Então, o remédio recompõe a neuroquímica cerebral. Nós precisamos tomar a dosagem certa, medicada por um bom psiquiatra, um médico que se fará um amigo nosso. Quer dizer, então, Rafael, que nem toda depressão é de origem espiritual? Não. Há muitas depressões que são de origem fisiológica e precisam ser tratadas por médicos, por psiquiatras, por psicólogos. Então, a primeira proposta que eu estou trazendo para vocês é essa. Pensemos no tratamento que o mundo pode nos oferecer, porque são ajudas que o alto nos oferece. Mas, se nem toda depressão é espiritual, se nem toda depressão é fisiológica, na grande maioria das vezes, convergem as duas origens, porque nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda que, enquanto espíritos que possuem um corpo de carne, os nossos processos depressivos, os nossos processos de ansiedade têm fulcro espiritual e têm fulcro fisiológico. Então, nós precisamos dos dois tratamentos para angariar a saúde integral. Daí, se precisamos do psicólogo, se precisamos do psiquiatra, precisamos igualmente da casa espírita. E por que da casa espírita? Porque a pessoa depressiva ela está encharcada de fluidos deletérios, de energias em desalinho, que a terapêutica do passe, da água fluidificada, pode ajudar no equilíbrio. Então, a terapêutica espírita, a terapêutica da boa leitura, que nos traz bons conteúdos mentais, a terapêutica da oração. Precisamos e devemos orar cada vez mais. Precisamos nos envolver e envolver os nossos familiares através do culto no Evangelho no lar. E eu pergunto para vocês, estamos fazendo o culto do Evangelho no lar? Bom, sabemos que muitos quadros de depressão são também ligados a obsessões. O que é a obsessão? É a ação persistente que um espírito promove sobre o indivíduo. Quando estamos dentro da casa espírita, estamos sendo tratados sobre o flanco das obsessões. E como isso, Rafael? Os nossos obsessores são levados a reuniões específicas onde são, eu não diria doutrinados, mas são esclarecidos, porque são espíritos que querem vingança em face de nós, porque ainda não nos perdoaram. E sendo esclarecidos quanto aos propósitos do amor, quanto aos propósitos do perdão, eles vão sendo afastados de nós. Mas não adianta eu afastar um se remanesce em mim aquilo que o chama, que são os flancos morais, que são os nossos vícios, ou seja, aliado à terapêutica da reunião de desobsessão, eu preciso tratar os meus flancos morais, combater em mim os vícios, combater em mim as dificuldades existenciais, porque senão eu afasto um obsessor. E como continuo
orgulhoso, às vezes impaciente, às vezes egoísta, eu atraio outros obsessores. Então eu quero que fique bem assentado com cada um de vocês. Qual a origem da depressão, da ansiedade? Ela pode ser fisiológica, ela pode ser espiritual, mas na grande maioria das vezes ela coexiste com duas origens, origem espiritual, origem fisiológica. Qual é então o tratamento? Tratamento conforme a terapêutica do mundo, psicólogo, às vezes psiquiatra, tratamento conforme a nossa casa espírita, passe, água fluidificada, culto do evangelho no lar, reforma íntima, reunião de desobsessão, sem a presença daquele que é o obsidiado, para que a gente possa ganhar a saúde integral, ganhar a recuperação dos nossos valores espirituais. Porque quando pensamos em ansiedade, o que é ansiedade, meus amigos? A ansiedade é aquela preocupação exagerada por coisas que ainda não aconteceram. Nós nos preocupamos, nos ocupamos antecipadamente com coisas que estão no futuro. Ou seja, será que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? Será que eu vou estar desempregado? Será que eu vou ficar doente? O que eu vou comer amanhã? Tenho certeza que muitas pessoas estão me ouvindo. Quando será que ele vai acabar essa palestra? Será que ele vai falar sobre isso, sobre aquilo? Porque nós estamos a todo momento ansiosos. Qual é a terapêutica? Volver para os objetivos nobres da existência. Pensar em Jesus no seu Sermão da Montanha, quando em Mateus capítulo 6, ele nos traz o maior cântico de combate à ansiedade, nos dizendo: porque penseis em demasia no que tereis para comer, no que tereis para vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, não é o vosso corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto um deles. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que todo o mais ser-vos-á acrescentado. Não vos preocupeis com os dias de amanhã, porque se Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, por que não faríeis o mesmo a vós, que sois os filhos do Altíssimo? A cada dia já basta o próprio mal. Então aprendamos, para combater a nossa ansiedade, a viver o presente, a viver o hoje, que é essa grande oportunidade que Deus nos dá. Então a ansiedade é um transtorno que está ligado ao futuro. E a mensagem de Jesus nos convida a viver o presente, a viver o hoje, a agradecer por aquilo que nós temos, a agradecer pelas oportunidades que nós temos e até mesmo, quando visitados pela pandemia do coronavírus, por esse recolhimento dentro dos nossos lares, nós não precisamos ficar ansiosos, porque não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Deus sabe de tudo e nos carrega no colo durante todos os momentos. Se algo nos chega que nós não gostamos, que nos causa aflição, é porque precisamos aprender com isso alguma coisa. Então, esse conhecimento das leis da vida, esse mergulho no Evangelho de Jesus, nas leis morais espíritas, nos trazem essa certeza, nos trazem esse equilíbrio em face da nossa ansiedade. Mas muitas vezes vamos precisar, como eu disse anteriormente, daquele famoso ansiolítico, o tarja preta, que não é para tomar sempre, porque ele causa dependência. Mas a gente vence o impacto inicial e depois começa a entender que o melhor ansiolítico é a vivência conforme o Evangelho. Se falamos na ansiedade como esse transtorno ligado ao futuro, a depressão é um transtorno ligado ao passado. Porque nós não conseguimos metabolizar aquilo que fomos. A forma como nós agimos, nós que já vivemos muitas vezes antes, no curso de outras existências, caminhando por caminhos tortuosos, caminhos dos vícios, caminhos do poder,
caminhos de agressão a outras pessoas, agora retornamos num corpo deficitário, num corpo moldado pelo nosso perispírito, que é o modelo organizador biológico, onde os nossos neurotransmissores estão em déficit, onde nós trazemos culpas e remorsos que nos propõem fazer a depression, a cair para baixo, para que a gente possa, nas nossas dificuldades, meditar sobre os objetivos nobres da existência. Daí, meus amigos, se precisarmos nos medicar, nos mediquemos, mas valhamos-nos sempre das duas terapêuticas, essas duas asas, a medicina do mundo, a medicina espiritual, para seguir com Jesus. Não tenhamos vergonha de precisar de um psiquiatra. Ah, mas eu sou médium da casa espírita. Às vezes vai precisar. Ah, mas eu sou passista. E passista não fica depressivo? E passista não tem ansiedade? E orador espírita não tem transtorno obsessivo-compulsivo? Quem foi que disse isso? Todas essas coisas vêm até nós porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritas imperfeitos. Não adianta colocar aquela capa de santo, como nos diz o espírito Humberto de Campos, mas sermos humildes, admitir que precisamos do auxílio uns dos outros. E às vezes esse outro é aquele senhor de branco que vai receitar remédios, que vai prescrever determinadas atitudes, que junto com a minha frequência na casa espírita, eu vou poder me transformar num trabalhador melhor. Pensemos nisso tudo. Pensemos porque na minha vida, Rafael de Amorim Siqueira, se hoje eu falo para vocês, eu já fui em psicólogo, já fui em psiquiatra, já tomei remédios e hoje venho dizer para vocês que quando nós sentimos dores no coração, nós tomamos remédio para o coração. Às vezes é preciso tomar remédio para a mente, para que a mente possa sintonizar-se melhor com Jesus. Hoje eu estou aqui na condição de alguém que sabe muito pouco, mas que multiplica as suas possibilidades para atingir outros seres humanos, que também passam por dificuldades, mas que nós possamos caminhar juntos. E eu quero, antes de terminarmos, dizer mais algumas terapias, porque uma outra terapia é o amor-terapia. Uma das coisas que nos ajuda quando estamos depressivos, ansiosos, é pensar que o mundo não gira somente ao redor de nós. É bem certo que no auge da crise a gente não consegue pensar em nada, mas quando vamos melhorando, a gente começa a estabelecer curvas de ternura com as outras pessoas. Começa a imaginar onde nós podemos ser úteis, onde nós podemos socorrer as dores e a agonia de outras pessoas. Existe um livro, aliás, dois, que eu quero deixar como recomendação para vocês. Um é esse aqui, Vitória sobre a Depressão, da benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E o outro é esse aqui. Não é espírita, mas é de uma espiritualidade que nós não conseguimos mensurar de tão bom. É do logoterapeuta, que eu já citei anteriormente, Viktor Frankl, que ele nos fala que a nossa vida deve ter um sentido. Em busca do sentido, o nome do livro. Porque quando Joana nos fala do amor-terapia e Viktor Frankl nos fala de em busca de sentido, é porque quando damos um norte à nossa existência, nós vamos sofreando as dores da nossa alma, as nossas depressões, os nossos vazios existencial. Como isso, Rafael? Bom, quando eu estou doente e eu vejo outras pessoas mais doentes do que eu e me proponho a ajudá-las, eu acabo esquecendo de mim mesmo, porque eu vejo que outras pessoas sofrem mais do que eu e nesse caminho de ajudá-las, eu esqueço das minhas próprias dificuldades. Quando eu estou dentro de minha casa só reclamando, e nós hoje somos tal qual o personagem daquele desenho, que as pessoas jovens há mais tempo vão se lembrar, o Hard, a hiena, que ficava assim,
ó vida, ó céu, ó azar. Mas quando a gente vai para a rua dar sopa aos necessitados, fazer igual o padre Júlio Lancelotti, que da igreja de São Paulo, a igreja da Moca, vai para a Cracolândia, dá pasta de dente, dá roupas, dá alimentos para pessoas que muitos consideram vagabundos. A gente passa a dar um sentido à nossa existência e esquece das próprias dores. Então, em busca de sentido, é preencher o nosso vazio, sendo útil àqueles que têm um vazio ainda maior do que o nosso. É dar para alguém que tem ainda menos que a gente. Porque quando nós abrimos a geladeira e vemos pouco comida, tem gente que ainda tem menos que a gente. Porque quando Jesus, lá no alto do monte, pediu 5 pães e 2 peixes e multiplicou, ele queria de fato mostrar o poder da multiplicação que ele tinha. Mas ele também nos mostrava o poder de multiplicação do amor. Porque quando multiplicamos o amor, nós saramos as feridas que trazemos na alma. E como estou falando com Vitória da Conquista, com os meus amigos baianos, eu não poderia esquecer de Irmã Dulce, que deixava de comer para que as outras pessoas comessem, que tinha problemas sérios respiratórios, que tinha dificuldades do seu corpo físico, mas que preenchia os seus dias ajudando outras pessoas. É o sentido que ela deu à sua existência, cuidando de doentes dentro de um galinheiro e fazendo do galinheiro o maior hospital que hoje a Bahia conhece. Em busca de sentido, amor-terapia como uma prova, como um caminho para nos livrarmos das doenças da alma, das depressões, das ansiedades. Quero deixar uma outra proposta, que é a proposta do perdão. O perdão terapia. Porque eu converso com muita gente, converso com muitos jovens, converso com muitas pessoas que têm problemas nas suas famílias e, invariavelmente, elas trazem uma culpa do tamanho do mundo. Invariavelmente, elas trazem um remorso daquilo que fizeram, remorso de relacionamentos que se desfizeram, remorso do tratamento que deram aos seus filhos, remorso de não terem agido deste ou daquele jeito, trazem uma culpa que se faz maior do que a própria alegria de viver. E eu sempre digo para elas assim: aceite-se da forma que você é. Porque você é uma canção que Deus canta. Ah, Rafael, mas eu tenho tantos erros. Todas as vezes que você errar, levante-se, porque a misericórdia divina te levanta, porque Deus te ama. Deus não é um pai que dá uma pedra a um filho que pede um peixe, e nem é um pai que dá uma serpente a um filho que pede um pão. Deus ama. Mas muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, mecanismo atávico nosso, achando que Deus é um padrasto, achando que Deus é um senhor punitivo, achando que se eu fizer isso ou aquilo, eu vou para o umbral. Tiremos esses mitos da nossa cabeça. Nós temos responsabilidade pelos nossos atos, mas às vezes nós colorimos Deus e os bons espíritos como carrascos, quando eles amam, quando eles sabem das dores que nós trazemos na alma, sabem daquilo que nós somos capazes de fazer, os nossos erros, os nossos vícios, mas também sabem que dentro de nós existem anjos, que nós vamos superar a nós mesmos e nos fazer pessoas melhores. Eu me lembro muito de Simão Pedro. Simão Pedro, gente, o apóstolo de Jesus, o líder do colégio apostólico, quando ele disse: Senhor, eu vou contigo até o fim. Se for preciso, eu dou a minha vida pela sua. E Jesus, com aquele senho amoroso, lhe diz: Simão, a criatura no mundo é muito mais frágil do que perversa. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro negou. Mas depois afirmou por 3 vezes o seu amor. Deu os seus dias por Jesus e morreu numa cruz de ponta cabeça. Também nós negamos Jesus muitas vezes. Mas Jesus não nos acha, nem nos crê perversos. Porque ele nos vê como criaturas frágeis. Porque ele sabe que dentro de nós há protótipo dos anjos que nós seremos.
Jesus e Deus nos ama. Quem não nos tem amado somos nós mesmos. E por fazermos essa inflexão de culpa, fazermos essa inflexão de remorso, caímos na ansiedade, que vira angústia, que vira depressão e às vezes nos leva ao suicídio. Qual a proposta? Fazer o caminho inverso. Quando errarmos, responsabilidade para não trilhar os mesmos caminhos, mas pensar que Jesus nos ama. Pensar que no capítulo 22 de Mateus, versículos de 34 a 40, ele nos diz: eu vim substituir toda a lei e os profetas por um novo mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Porque ninguém consegue amar o seu próximo se não amar a si próprio. Então, proposta em face da depressão, em face dos martírios existenciais, vamos nos amar. Vamos nos aceitar do jeito que nós somos, inclusive fisicamente. Porque as pessoas que têm cabelo curto querem ter cabelo grande. Porque as pessoas que são mais cheinhas querem ser mais magras. E antes de entrar na nossa live, eu conversava com um amigo que estava na recepção e dizia assim: olha, Rafael, não precisa pentear tanto esse cabelo, porque eu acho que você está indo para ficar careca. E de fato, e se eu ficar careca, o que tem? Eu vou ficar mais feio, menos bonito, eu vou me torpedear por causa disso? Eu tenho os meus valores. Nós temos os nossos valores. Nós não podemos dar aos outros um poder maior do que eles têm. Nós podemos e devemos nos amar do jeito que nós somos. Se eu quiser tomar finasterida, fazer implante de cabelo, ótimo. Mas se eu não quiser, ótimo também. Porque tudo que está no mundo é para ser utilizado. E se eu erro, eu não vou prosseguir no erro, mas também não vou sofrer com o erro, porque não adianta. Eu não consigo volver atrás, como dizia Francisco Cândido Xavier, para mudar o presente, mas eu posso, no presente, mudar o futuro. E se eu penso no presente para mudar o futuro, eu vou deixando a depressão para trás. E a última proposta, evangelho-terapia. Porque nós, muitas vezes, esquecemos de Jesus. Nós esquecemos do amigo de todas as horas. E há uma citação em Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48, que ele fala de uma mulher depressiva, que ele fala de uma mulher ansiosa, que ele fala de uma mulher hemorrágica. Mas, Rafael, Lucas nos fala de uma mulher hemorrágica. E eu pergunto para vocês, alguém que tem uma hemorragia há 12 anos, igualmente não tem uma depressão, uma tristeza, igualmente não faz uma ansiedade pela sua cura? Porque a mulher hemorrágica, que muitos dizem chamar-se Verônica, Amélia Rodrigues diz dessa forma, ela também era ansiosa. Ela também era depressiva. E ela foi ter com Jesus, buscando na sua fé a sua melhora. E eu quero dizer uma outra coisa, porque a sua hemorragia não vinha de um problema do aparelho reprodutor feminino, era um problema de hemorroida. Porque hemorroida, quem tem sabe, dói e dói muito. Então, era hemorragia, era ansiedade, era depressão e era dor. Mas ela pensou, se eu tocar na orla do vestido de Jesus, tudo isso vai parar. Tudo isso vai se metamorfosear em novas tintas. E ela tocou. E Jesus, virando-se para Simão Pedro, perguntou, quem me tocou? E Simão, mestre, está todo mundo te tocando. Está todo mundo apertando, já estou ficando até assim irritado, porque Pedro era o amor em pessoa, mas era irritadiço, capaz de cortar a orelha daquele guarda que foi prender Jesus. Mestre, quem te tocou? E ele, Simão, Simão, alguém me tocou de uma forma diferente. Eu senti saindo de mim uma virtude. Abriu-se a multidão, a mulher prostrou-se ao chão e disse, mestre, fui eu quem te tocou, mas eu te toquei buscando cura para minha depressão. São 12 anos sangrando. Cura para minha ansiedade, porque quando eu sangro, as pessoas não olham para mim. Eu fico querendo ir
no templo, mas não posso, porque o sangue diz que eu estou sendo desvitalizada. E Jesus lhe diz: a tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar. E ela se levantou, ela se curou, e essa passagem vem nos dizer que precisamos dos médicos, sim. Precisamos do passe, da água fluidificada, precisamos da terapia desobsessiva, sim. Mas precisamos, sobretudo, nos conectar a Jesus, porque Ele é o médico das almas. Não há depressão que resista à sua presença. Não há ansiedade que resista ao seu equilíbrio, à sua paz, ao seu amor. Então, que possamos fazer essa busca pelo Mestre Nazareno, por esse pescador de almas, e dizer assim a ele, no término da nossa palestra não, da nossa conversa, como o benfeitor Emmanuel, escrevendo pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nos disse: Senhor e Mestre Jesus, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, auxilia-nos para que tenhamos para com o próximo a mesma paciência para que o próximo tenha conosco. E dá-nos a compreensão de que a nossa felicidade mais alta e o combate à nossa ansiedade, à nossa depressão, será quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Deixo a cada um de vocês um abraço afetuoso, meus votos de saúde, de alegria.